Olá, minhas amigas, meus amigos. Sou o Dr. Carlos Henrique Massaneiro, sou médico ortopedista com formação em medicina intervencionista da dor. Hoje quero falar para vocês um tema que é frequente no nosso dia a dia de consultório, que é a dor pélvica. E aí eu tenho, junto aos outros colegas de outras áreas, de outras especialidades, algumas coisas que são em comum. Mas os pacientes vêm nos procurar com essa dor pélvica, a dor na bacia, a dor interna dos ossos da bacia, e para isso nós precisamos ter uma gama de detalhes, uma anamnese feita de uma maneira adequada. A pergunta fundamental é: dor. Aonde é a dor? Que tipo de dor? Qual a intensidade? Há quanto tempo que você tem essa dor? Essa dor tem um fator agravante, ela piora em determinadas posturas, ela tem um fator atenuante, ela melhora quando você deita, quando você senta, por exemplo, e se ela se irradia, ela tem uma irradiação para os lados, ela tem uma irradiação para as pernas. Começando desta maneira, você esmiuçando os detalhes da dor, você já tem uma forte chance de se direcionar, de ter uma conduta mais adequada. Nós temos que ter em mente a origem, da onde é que possa estar vindo esses sintomas. Então nós temos a dor que pode ter origem visceral, a origem óssea, origem músculo-tendinosa. Em relação à parte visceral, aí eu tenho uma troca de informações com um colega ginecologista, porque nós temos que ter uma ideia, isso deve fazer parte da anamnese também de quem trata de dor, em relação, por exemplo, à ovulação. Sabidamente, a mulher, quando está no período de ovulação, o paciente apresenta dor pélvica. Dismenorreia. Quando você está próximo à sua menstruação, tem todo aquele período, e existem mulheres que têm cólicas importantes. Doença inflamatória pélvica. São as doenças inflamatórias normalmente que precisam ser tratadas com o uso de antibiótico. É lógico que nessa parte o encaminhamento diretamente ao ginecologista se faz necessário. Cistos ovarianos. Existem ovários que contêm cistos enormes e também próximo ao período de ovulação, isso possa se expandir e possa dar tipo de dor pélvica específica nessa situação. E agora vem a endometriose, que todo mundo sabe. A endometriose é uma doença onde o tecido do útero, o endométrio, se implanta em um determinado local fora do útero, certo? Pode ser nas trompas, pode até ser no intestino, e isto é causa de extrema frequência de dor pélvica. Então, essa troca de informação com o ginecologista é extremamente importante. E também tem as varizes pélvicas. Isso é um detalhe muito importante, muito frequente, que pode ser muito bem diagnosticado por intermédio de exames complementares, que nós vamos falar na sequência. Em relação à parte óssea, existem alterações, principalmente a nível da sacro ilíaca, que possa dar dor na pelve. Então isso é importante ser analisado. Nós também vamos ver com os exames complementares. Dentro dessa parte existe a condição de uma alteração de ordem muscular, muscular e tendinosa. Quando que isto ocorre? Quando você tem uma alteração da musculatura causada por uma disfunção de um ou mais músculos, tendo como efeitos a dor pélvica que possa ter origem, por exemplo, numa perna um pouco mais encurtada, numa posição que você fica durante muito tempo com a pelve inclinada. São situações que possam ocorrer esse tipo de problema. Em relação à origem, mais do ponto de vista neural, dos nervos, das estruturas nervosas, nós temos dois nervos que nascem fora da pelve, na região lombar. Um é o nervo
ilioinguinal que tem origem principalmente na raiz L1 e também em L2. E o nervo gênito-femoral, que tem origem na raiz L2 principalmente, um pouquinho na L1, mas que dão dor referida na bacia, ou seja, você possa ter um problema nesses nervos, na saída desses nervos, por qualquer tipo de compressão, porém a dor é na bacia. E outro nervo que é extremamente importante quando você analisa, quando você examina um paciente com dor pélvica é em relação ao nervo pudendo. Esse nervo ele tem uma característica que ele nasce dentro da pelve. Ele nasce na segunda raiz sacra e na terceira raiz sacra. Bom, acabou a parte teórica, digamos assim, dos questionamentos. Mas e o exame físico? O ortopedista tem que fazer exame físico? Sempre. O exame físico é um complemento extremamente importante para te facilitar e para nos esclarecer sobre o seu diagnóstico. Então, o exame físico do ortopedista começa já com a marcha, ou seja, a maneira como o paciente entra no consultório, ali já começa basicamente o histórico do exame físico. E existem manobras específicas com o paciente com pouca roupa, onde você vai fazer essas manobras, vai ter uma ideia se está existindo algum tipo de atrofia muscular, alguma mancha, algum aumento de volume, algo nesse sentido. Então, o exame se faz com manobras dinâmicas e estáticas, certo? E outro detalhe importante, que logicamente o ortopedista não faz o exame ginecológico. Se for essa situação, é encaminhado ao colega ginecologista. Realizado o exame físico, então você tem uma boa anamnese, um bom histórico, mais exame físico, então você vai pedir os exames complementares. Esses exames complementares, existem determinados exames dependendo da queixa, exames de sangue, que você pede de rotina. Alguns exames, como por exemplo, o hemograma, uma prova de atividade inflamatória, determinados exames específicos e uma urina parcial com contagem de cultura, desta forma. E existem os exames por imagem. Nós, como ortopedistas, uma radiografia simples da bacia, dependendo da queixa, um ultrassom e uma complementação com uma tomografia e mais frequentemente uma ressonância, em determinadas situações, são extremamente importantes para que você consiga fechar esse diagnóstico. Fechado o diagnóstico, vamos tratar, né? Então, existe uma escada que você tem que seguir. Um tratamento clínico, medicamentoso, com analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, eventualmente o uso de anticonvulsivantes, eventualmente o uso de medicações opioides mais fortes, vai depender exclusivamente do tipo de dor. Mas temos as outras técnicas que possam ser usadas, né? Dependendo do diagnóstico. Se você tiver, por exemplo, uma queixa específica do nervo pudendo, faz-se, guiado por ultrassom, uma infiltração, um bloqueio desse nervo pudendo. Isso melhora significativamente o quadro álgico. Mais detalhes sobre esse nervo eu vou deixar no link abaixo. Junto com o bloqueio do nervo pudendo, é rotina nossa, nós fazermos, se houver uma queixa mais originária de dor muscular, a fisioterapia tem uma ação muito interessante. Porém, existem situações onde nada disso resolve. E aí nós temos que tentar um passo a mais nessa escadaria, nesse degrau, que é fazer os bloqueios simpáticos, sejam o bloqueio do hipogástrico superior ou o bloqueio chamado de bloqueio do gânglio ímpar, que são situações onde há um bloqueio guiados por ultrassom ou por escopia, que é um tipo de raio-x específico, onde você faz esse bloqueio simpático de toda esta região. E normalmente os resultados são muito bons. Então, dor pélvica é algo comum, muito mais frequente em mulher e que deva ser
absolutamente bem analisado para que se tenha uma conduta, uma assertiva muito maior com bons resultados.